Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 1º de junho, estamos chegando ao final do primeiro semestre de 2023, do Opinião Litoral. Participam, analisando as notícias com você, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e também a advogada Camila Amorim. E a gente vai começar com uma pauta adequada para a Renata e para a Camila, uma pauta jurídica. O Supremo julga hoje uma ação que descriminaliza o porte de drogas para uso próprio, que é uma pauta extremamente polêmica, não é, Renata? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vinda, Camila, que está voltando hoje. Na verdade, essa pauta de hoje, as notícias dizem que o Supremo julga, né? Retoma o julgamento, na verdade, porque a gente tem já o voto de 3 ministros, esse julgamento está rolando já há 7 anos e a gente entende, espera que ele se concretize, mas tudo depende do posicionamento dos ministros, se todos vão votar realmente hoje ou não, ou se isso ainda vai se postergar por mais um tempo. O que eu acho interessante nessa questão do julgamento do Supremo é que toda a questão gira em torno do artigo 28 da lei antidrogas, que fala, né, que o porte de entorpecentes seria crime. Eu dei uma olhada nos votos dos ministros e tenho algumas ressalvas a fazer do ponto de vista jurídico, com todo respeito, porque eu entendo que o Supremo, ele deve julgar um dispositivo legal sob o aspecto da constitucionalidade ou não. Então, ou o dispositivo é constitucional e ele vigora, ele vale para tudo o que aconteceu até hoje, ou ele é inconstitucional e não vale para nada. Não cabe uma interpretação de que cabe para isso ou cabe para aquilo. Então eu vi alguns votos, salvo engano foi do ministro Fachin, porque já votaram Fachin, Gilmar Mendes e Barroso, e os 3 votaram pela descriminalização. Só que o Fachin já se posicionou pela invalidade do dispositivo apenas para maconha. Só que a lei penal, nem o Código Penal, eles não classificam qual é o tipo de droga, eles falam em substância entorpecente. Quem classifica o que é substância entorpecente para fins criminais é o Ministério da Saúde através de uma portaria. Então eu já começo a ver aí um pouco de política, mais uma vez, nessa decisão. Se o porte de drogas não é crime, porque o dispositivo é inconstitucional, não cabe mais pena criminal, não cabe mais punição criminal, cabe só penalidades administrativas, como multa, advertência, que no nosso país parece até uma piada você punir alguém com advertência, e prestação de serviços. A comunidade também é uma pena administrativa que pode ser aplicada, mas me parece controverso e eu espero que nos votos dos próximos ministros essa questão seja melhor debatida, porque me parece controverso justamente não é a descriminalização em si. Se o dispositivo é inconstitucional na visão do Supremo, ok. O problema está em ser inconstitucional para alguma coisa e constitucional para outra. Daí eu acho que tem um pouco de pressão política das bancadas evangélicas, de alguns setores da sociedade, no caso. É um tema que divide a sociedade. A gente tem um ex-presidente da República, o único que não foi ameaçado de prisão, né, nos últimos tempos, que é o Fernando Henrique Cardoso, que faz campanha pela descriminalização da maconha. Então ele especifica qual é a droga, né? E até mesmo a maconha, tem a super maconha que foi apreendida no avião lá em Belém do Pará, da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Mas eu entendo que a campanha que o Fernando Henrique faz é por uma nova legislação que venha revogar a anterior e para algumas situações ela descriminalize. E aí sim, esse é o caminho correto. Agora, se o caminho foi questionar a constitucionalidade de uma lei perante o Supremo, num caso de uniformização de jurisprudência, de repercussão geral que vai valer para todos os juízes do país, primeira, segunda instância, eu acho que não dá para o Supremo definir nesse julgamento, é uma opinião minha, de tudo que eu entendo, né, de jurídico sobre a matéria, mas com todo respeito a quem pense diferente. A gente pode dizer, brincando, que em alguns lugares
a maconha já foi descriminalizada. No Canal 4, com a praia em Santos, por exemplo, ela já está descriminalizada. Olha, eu era adolescente e acho que ela já estava descriminalizada também no Guarujá, na Praia do Tombo, em alguns lugares ela já estava descriminalizada faz tempo. Faz tempo, né? Camila, boa tarde, bem-vinda de volta aí, já totalmente recuperada? Totalmente, a gente cai, levanta, sacode a poeira e vai para frente. Concordo com tudo que a Renata falou. Eu acho que a gente precisava seria uma reforma na lei, por completo. Porque não dá para a gente falar, não, a maconha sim, a outra não. Porque quando a gente vê o que é a droga em si, a gente tem também as drogas médicas, vamos dizer assim, que são com uso controlado dentro de determinados locais, que também tem nessa definição que eu estava procurando aqui, de droga psicotrópica. Então, aqui que a gente tem como definição do que é droga. Ser droga, da maneira ilícita, droga psicotrópica, que mexe em algumas coisas no cérebro, não sei especificar. E a gente, então, vai legalizar tudo? Então, é maconha, cocaína, crack, morfina, enfim, é tudo? Não dá pra gente ter, de repente, um voto, de repente a gente tem uma decisão do Supremo do que pode e do que não pode. Como a Renata falou, é aplicação geral para todos. Eu não posso falar isso é ou isso não é. Entendeu? A Constituição é para todos, a lei é para todos, a decisão deles também amplia tudo. Não posso dizer a maconha sim, a cocaína não. Entendeu? Eu acho que o que a gente tem que liberar de vez, isso sim, é a cannabis. Não estou falando da maconha, estou falando da cannabis, que é um produto que vem da erva. Esse sim eu acho que devia ser liberado por uma questão médica, porque hoje muitos tratamentos médicos são feitos com a cannabis e tem resultado. Só que para você conseguir usar a cannabis em casa de forma legal, é uma burocracia enorme. Então eu acho que assim, liberação da cannabis por uma questão médica, até aí ok, mas se liberar droga, ou libera tudo ou não dá para liberar só a maconha. Você tem que ter um projeto de reforma legislativa em relação a drogas. Aí você especifica o que libera e o que não libera. A Camila citou um samba bem antigo, ela não tinha nem nascido quando foi esse samba, que é Volta por Cima, que era de um compositor que era um gênio da biologia, Paulo Vanzolin, e cantado, já morreu, e também cantado por um sambista que já morreu também, que tinha um nome interessante, o apelido dele era Noite Ilustrada. Hoje em dia seria politicamente incorreto, né? Um cantor preto, Noite Ilustrada. Mas o samba falava assim, um homem que levanta, o homem que é homem de verdade, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. A Camila citou, mas eu não tinha nem nascido na época do samba. Agora, o Supremo, também tem uma outra pauta do Supremo, que saiu a dosimetria da pena do ex-presidente Fernando Collor. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão, de prisão fechada. Não vai cumprir tudo isso, mas certamente vai para a cadeia depois dos recursos, né? E o Collor tinha sido inocentado em 92, em 2014 de novo. Dessa vez o Supremo foi bastante duro no julgamento dele pela reincidência. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto morre torto, né? O Collor, ele foi empichado do poder, recebeu outra chance do eleitorado de Alagoas e reincidiu, né? Disseram que ele ganhou propina de 20 milhões da BR Distribuidora e na operação acharam 4 milhões em dinheiro vivo na casa dele para pagar pizza, que não era, né? E não é pouca coisa, não. O que tem de relevante nessa situação é que o cerco está se fechando. Demora, no nosso país, os julgamentos demoram, e você falou aí aguardar os recursos, já não cabem mais tantos, né? Nesse só momento, agravos, né? Tentar uns embargos de declaração para postergar um pouco o cumprimento da pena. Normalmente é isso que se faz lá no Supremo, mas não tem mais nenhum recurso em tese contra o mérito mesmo da decisão. Então, alguma hora, se ele não
consumir, alguma hora ele vai ter que ser dirigido à prisão. Porque a condenação é no Supremo, então não tem, Supremo, não tem outra tem instância. Ele já chegou, isso passou por uma primeira instância, passou por um Tribunal de Justiça, foi para STJ, STF, STF é o órgão máximo. Então não tem mais para onde recorrer quanto a mérito, contra a pena. O que vai acontecer aí é que normalmente os mecanismos que se usa tentar, com os embargos de declaração, postergar um pouco mais o trânsito em julgado para o cumprimento da pena. Ou inventar alguma manobra jurídica, como sacar um habeas corpus de algum lugar, que isso, né, pode ser feito. Ou indulto, né? O indulto daí tem que esperar a condenação e o presidente da República ter vontade de dar. De repente o Lula, que perdeu a eleição para o Collor no segundo turno em 89, dá um indulto aí para o Fernando Collor. Na verdade, Camila, é um final de carreira bastante melancólico. O Collor que perdeu a última eleição, que quebrou as organizações Arnon de Mello, que tinha a Rede Globo em Alagoas, e que ele é um leonino, completa 74 anos no dia 12 de agosto. Eu ia, só me dá licença um minutinho, eu ia te fazer essa pergunta, 70 anos, tem mais não diria um recurso, um mecanismo que fatalmente deve ser utilizado, da idade, que é o pedido de prisão domiciliar, tão logo ele seja realmente condenado. Camila? Eu acho que, como a Renata falou, né, sempre nós, advogados, exercendo o nosso trabalho, a gente acaba achando meios de defender nosso cliente e postergar as coisas para o bem dele, afinal somos contratados para isso. Mas, infelizmente, o que a gente tem na nossa legislação é que dá para postergar, daqui a pouco o Collor está com 80 anos, vai para uma prisão domiciliar, ou tem alguma doença, vamos lá, e fica com uma prisão em um hospital de grande luxo, que nós temos muitos no Brasil. Enfim, a gente tem muitos recursos. Mesmo depois de já determinado mérito, é culpado sim, dá para enrolar. Não é culpa do advogado, lógico, ele só está exercendo a função dele, mas eu acho que é do nosso Código de Processo Civil, que permite muita coisa, e o Código de Processo Penal, que eu não conheço tão a fundo, mas que a gente sabe também que permite muito. Então, a gente, igual a Renata falou, a gente está vendo que o crime no Brasil não compensa. Está demorando? Tá, mas estão sendo julgados e condenados conforme é merecido, né? Não estamos falando de nenhum anjinho que não fez nada. Uma outra coisa que me preocupa, que a Renata falou, é que as pessoas desaparecem. Eu gostaria de ter esse pozinho também, para de vez em quando a gente joga assim e desaparece. Mas eu não tenho, e eu sei que tem muita gente que tem, né? Vai parar nas Arábias, vai parar... Daqui a pouco tem expedição à Lua. Quem sabe a gente vai ter fugitivos brasileiros na Lua. De qualquer maneira, é um fim melancólico aí, o crepúsculo do Fernando Collor, político, que esteve muito em evidência nos anos 80, principalmente, final dos anos 80 e nos anos 90, como também o ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que teve um final bastante parecido, aí, condenado por corrupção. É como a Renata falou, o cerco vai se fechando, a justiça muitas vezes tarda, e às vezes falha, né? Mas nesses casos do Collor e do Maluf, acabou não falhando. As organizações Arnon de Mello, em Alagoas, estão em recuperação judicial, questionada na justiça. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. De volta com a opinião litoral desta quinta-feira, a Renata Reis, advogada, Camila Morim, também advogada, a Renata é procuradora-geral do município de Santos, estão analisando as notícias com você. Tem duas pautas assim bem gostosas da gente comentar, porque quando a sociedade trata de maneira carinhosa os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, e as pessoas que também têm algum problema de saúde,
A gente denota, sim, esse tratamento mais carinhoso denota uma evolução social. E aqui na nossa região, a cidade de Guarujá aprovou uma lei que dá prioridade nos serviços públicos para pessoas que fazem tratamentos desgastantes, como hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, e também para os portadores de colostomia, que normalmente vem de um câncer no intestino, esse procedimento. E em Cubatão, os alunos da rede pública vão ter uma experiência interessante, que é o Teatro Cego. A peça Clarear, Todos Somos Diferentes, vivenciada totalmente no escuro, e as pessoas percebem, o público, que vai ser das crianças, os alunos da rede pública de Cubatão, percebem a realidade da peça pelos sons, pelos aromas, né, pelo tato. E os personagens, tem personagens, um cadeirante, um deficiente auditivo, um deficiente visual, além de uma torcedora fanática de futebol e de um argentino, Renata. Olha, são duas pautas realmente gostosas de serem comentadas. Aqui na nossa região, a gente tem visto, eu pelo menos convivo muito com as políticas públicas desenvolvidas aqui na cidade de Santos, e a gente tem uma preocupação muito grande com jovens, deficientes e idosos, crianças, jovens, as pessoas com deficiência e os idosos. Em relação ao tratamento de saúde, realmente é uma medida necessária. Eu não conheço a tramitação legal dessa lei de Guarujá, tenho um pouco de dúvida acerca da constitucionalidade dela, porque existe a lei que a gente entende como justa, necessária, que é o caso, e existe aquela que tramita segundo os procedimentos previstos na nossa Constituição. Eu tenho para mim, não sei, eu quero ouvir a Camila a respeito disso, que não se insere na competência local do município legislar sobre esse assunto. Na verdade, a competência para criar esse tipo de prioridade ou não seria da União. Então, essa lei teria nascido com um vício de inconstitucionalidade. Me perdoe por estar levantando isso. Mas é o que eu falei, a gente olha, né, a legislação sobre o caráter da legalidade para quem é jurista e sobre o caráter da justiça, da necessidade. É uma lei necessária. Se não questionada, ela vai vigorar na cidade do Guarujá e ela tem que ser cumprida, até que sobrevenha alguma decisão judicial que venha declarar a inconstitucional. Então ela pode ter nascido com esse vício, mas pode continuar vigorando mesmo assim. Camila? Bárbara, seria ótimo se tivesse vindo da União essa iniciativa e não do município. Infelizmente, a lei tem um vício, sim. Eu também vejo esse vício. O meu lado humano torce para que ninguém levante essa inconstitucionalidade e vá contestar isso, para que a lei possa continuar em vigor, mas que também a União acorde e faça uma lei dessas, uma lei especial assim como essa, e que passe a valer em todo o território nacional. Porque a lei feita no Guarujá é humana, que eu acho que isso hoje falta muito no nosso país, é uma lei humana, é uma lei que só traz benefícios, não vejo malefícios nessa lei, não vejo nenhum problema nela, não vejo ninguém satisfeito por conta da lei. Mas, infelizmente, a forma que ela foi feita é errada. Quem pode tratar deste assunto não é o município, e sim a União. Então, teria que ser uma lei federal. Mas, como a Renata falou, se ninguém contestar a lei, se a própria União não contestar a lei, se ninguém levantar essa inconstitucionalidade, a lei fica vigorando e tudo bem. Espero, o meu lado humano, que ninguém conteste a lei, que ela possa ficar vigorando. Espero também, o nosso lado humano e jurista, que a União, né, que a Federação Brasileira tenha a iniciativa de promulgar leis como essa, que aí a gente não vê inconstitucionalidade e que seja aplicada em todo o território nacional, não só no município do Guarujá. Em Guarujá, nós temos comentado muitas vezes aqui uma escalada de violência
que assusta muito a população da Baixada toda. São crimes, atentados contra policiais, roubos espetaculares. Um desses roubos, no dia 5 de abril, foi com uma explosão de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Guarujá. Houve até um roubo de um ônibus que ficou atravessado do túnel da Vila Zilda para dificultar o acesso da polícia à agência que os criminosos armados de fuzis explodiram na época. A gente sempre procura destacar aqui ações bem-sucedidas da polícia. E é uma ação bem interessante, porque houve um assalto a uma residência de luxo em São Paulo com o roubo de 3 automóveis. A polícia de São Paulo rastreou e, em comunicação com a polícia de Guarujá, se descobriu que um desses automóveis tinha sido usado nesse assalto contra a agência. Ontem, um dos suspeitos foi preso. A polícia desceu com 3 mandados de busca e apreensão. Um dos suspeitos da explosão foi preso com um dos automóveis roubados em São Paulo e usados nessa ação. Então, é uma ação bem sucedida da polícia. Há uma reação também do governo estadual e da Prefeitura de Guarujá em relação a essa escalada de violência. O secretário de Segurança de Guarujá apresentou um relatório dos acontecimentos que a gente tem relatado aqui nos últimos 60 dias, e uma tropa de choque da PM vai vir emergencialmente ficar sediada em Guarujá para combater, para intensificar o policiamento. São 2 notícias importantes. A gente precisa levar em consideração que as notícias do que acontece em Guarujá, aqui do lado, né, de Santos, embora a gente tenha notado um aumento da violência e da miséria em todo o país nos últimos anos, principalmente agora pós-pandemia, o Estado de São Paulo, o trabalho da polícia durante muito tempo, ele foi tanto mal remunerado como com poucos investimentos, mas essa é uma prova da prisão desse suspeito, da importância do trabalho de inteligência, né? Que a polícia civil, a polícia investigativa tem que fazer. Porque não adianta só ter a polícia opressora, a polícia que coíbe o crime, que é a polícia militar. É importante, vai vir uma tropa de choque, vai atender emergencialmente uma determinada situação, mas não podem ficar ali eternamente. Não há nenhum estado nesse país que teria condições de ter uma tropa de choque permanentemente atuando nesse tipo de situação, em cidades em que estão vivendo períodos, né, de muita violência, de muita criminalidade. É importante trabalhar, sim, para coibir o crime por meio de investimentos na polícia militar, colocar mais policial na rua, remunerar melhor o policial. Agora, também é preciso investir mais do que nunca em inteligência, dar os aparatos necessários para que a polícia investigativa consiga chegar. Hoje a gente tem todos os meios que facilitam essas investigações. Hoje a gente tem monitoramento de rua, a gente tem um monitoramento privado das casas, dos condomínios, que muitas vezes solucionam questões e conseguem, através desse monitoramento privado, cedendo imagens, identificar pessoas. Então, a importância da polícia investigativa é crucial para a solução de qualquer crime. Então, a gente espera agora que Guarujá, com a tropa de choque, tenha um pouco mais de sossego e tranquilidade. Mas, infelizmente, só isso não adianta, porque a cidade vive há muitos anos, não é de agora um avanço da criminalidade e com crimes de relevância que muito se assemelham do que a gente escuta falar no Rio de Janeiro, do que a gente parece que está longe da gente, mas não está, está aqui do lado, né? Então é assustador isso. Camila? Acho que caiu a conexão com a Camila. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. A Renata Reis e a Camila Morim estão analisando as notícias com você. Nesse último bloco, a gente vai juntar 2 notícias que mostram, assim, o presidente Lula, há menos de 6 meses de mandato,
pisando na bola, assim. A gente, nós criticamos muito aqui o Bolsonaro pela indicação, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, terrivelmente evangélico. O Lula avisou que vai indicar o advogado dele, o Cristiano Zanin, para ser ministro do Supremo, que é de uma parcialidade, não tem a isenção necessária, como o André Mendonça também não tinha. Ele repete o erro do Bolsonaro. E a defesa que o Lula fez, dizer que o Hugo Chávez foi vítima de narrativas que o demonizaram, que é isso? Hugo Chávez e Maduro perseguiram os meios de comunicação, caçaram registros de meios de comunicação, caçaram parlamentares, instrumentalizaram as eleições, aparelharam a Suprema Corte da Venezuela, uma coisa horrorosa, totalmente antidemocrática. O Lula vem dizer que que o Chávez foi demonizado, que é isso, né, Camila? Paulo, eu não sei nem por onde começar. É tanto erro, é tanta vergonha nacional que a gente tem. A gente falou do Bolsonaro e agora a gente vê o Lula fazendo a mesma coisa. Então, assim, em relação ao Zanin, não tem cabimento você indicar uma pessoa tão parcial como ele. É a mesma coisa, bota a esposa dele lá, que tá louca pra aparecer, a Janja. Então, assim, você coloca... É praticamente como se eu colocasse meu pai e minha mãe no Supremo, porque aí fica tudo bem. Ou meu irmão, vamos colocar assim, minha sobrinha. Só faltou ele escolher alguém da família. Mas, assim, não tem o que falar. É irracional. O Lula tá, eu acho que fora da casinha de vez. Porque não tem o que falar. E falar do Chávez e do Maduro, como ele falou, de uma narrativa, que é tudo questão que foi construída. Agora ele precisa construir a narrativa dele. Ele falou isso para o Maduro em rede nacional, internacional, todo mundo vendo. Então, assim, ele está pisando na nossa Constituição, tudo que ele falou que estava defendendo lá atrás. Então, assim, esse aperto de mão dá arrepios em todos nós. E a gente pode ver o tratamento diferenciado que ele deu ao Maduro, que para mim também é um ditador, e os outros presidentes, os outros governantes do Latam que tiveram aqui no Brasil semana passada ou essa semana. Então, assim, o Lula saiu da casinha igual a gente falava do Bolsonaro. Então, nós podemos dizer que tivemos um presidente fora da casinha e estamos tendo um presidente fora da casinha, porque assusta. Nós temos aí duas situações, na minha opinião, o programa chama Opinião, a gente insiste em falar isso. Na minha opinião, duas situações vergonhosas, porém... Uma tem respaldo constitucional e outra não, né? A questão relativa à nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como o quinto de todos os membros componentes dos nossos tribunais superiores, ela tem respaldo constitucional. Então, a forma como a nossa Constituição concebeu a formulação, né, está me faltando a palavra agora, dos nossos tribunais superiores foi essa. Então, você dá a oportunidade de que pessoas, embora com conhecimento jurídico, venham a ser juízes sem nunca ter sido magistrado, sem nunca ter passado necessariamente num concurso para juiz. Então, a gente tem ali um quinto dos nossos tribunais superiores compostos por quem? Por advogados de notório saber jurídico, membros do Ministério Público e pessoas que tenham a comprovação dos requisitos constitucionais. No caso do Supremo, a situação é mais grave, porque não é um quinto, são todos. Nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que são indicados pelo presidente da República, podem ser qualquer pessoa com conhecimento jurídico, pode ser advogado, pode ser procurador, pode ser defensor público, pode ser juiz ou promotor, que vira o quê? Um juiz da Corte Máxima, que vai julgar em última instância todos os processos que tratem de constitucionalidade no nosso país. E além disso, a gente ainda tem uma indicação no Supremo do presidente da República e uma sabatina com aprovação do Senado. Então não é só o presidente que erra quando ele indica uma pessoa da sua alta confiança
confiança, porque tá clara a suspeição de um ministro da mais alta corte, uma corte que entende que só se cumpre pena nesse país após o trânsito em julgado da decisão. O trânsito em julgado só vem depois de quem? Depois do Supremo Tribunal Federal. E você compõe o Supremo Tribunal Federal por pessoas supostamente seus aliados, então eu acho que a suspeição ali tá muito clara e fica muito difícil de você defender esse tipo de situação. Acho difícil que no nosso país, a gente sempre fala aqui, eu gosto muito de repetir isso, que a direita e a esquerda comungam de um mesmo sistema, e isso está provado essa semana por essas decepcionantes atitudes do presidente Lula, vergonhosas, receber também um chefe de Estado, um ditador com honras de chefe de Estado no nosso país. É vergonhoso. O Lula nunca escondeu, desde o outro mandato dele, dos outros 2 mandatos, essa quedinha que ele tem por esses governos ditatoriais aqui da América Latina. Mas eu acho que dessa vez ele ultrapassou alguns limites e ele vem com um discurso indefensável. Não se defende um ditador dessa natureza que é julgado por crimes gravíssimos contra os direitos humanos. Direitos humanos são aquilo que tem de mais relevante na Constituição de uma república. É indefensável a atitude do nosso presidente. Não tem narrativa nenhuma aí nesse caso, não, nem contra o Maduro, nem contra o Ortega, que o Lula também se recusa a condenar, nem contra os ditadores cubanos que passaram 50 anos lá, Fidel Castro, e também não tem justificativa para não extradição na época do criminoso italiano Cesare Battisti, que os governos do PT não extraditaram por também uma quedinha, como disse a Renata, uma simpatia indevida, e depois foi extraditado no governo Temer. Renata, tem uma decisão muito polêmica da Justiça do Pará, do Tribunal de Justiça do Pará. Um pai que teve as 3 filhas abusadas sexualmente pelo companheiro da avó delas, ele matou, ele deu queixa na polícia, a polícia não apareceu lá, não fez nada, ele matou com golpes de terçado, um tipo de faca, né, o abusador. E isso foi em junho de 2020 e ele foi absolvido na semana passada pelo Tribunal de Justiça do Pará. A alegação foi de que ele é um bom cidadão, agiu com extrema emoção quando ele soube que a filha de 6 anos tinha sido abusada. Na verdade, a nossa lei, ela protege nos crimes cometidos, né, o autor de um crime, quando o crime é cometido sob violenta emoção, quando a pessoa está cometida por uma violenta emoção que a leve a praticar crimes, né? Nessas situações, a lei permite que você tenha o que se chama, salvo engano, de absolvição imprópria. Não tenho a palavra correta aqui. Mas, na verdade, o que acontece nessa situação aí, sob o ponto, teria que conhecer muito bem esse processo para entender como que a violenta emoção, ela foi usada para afastar, né, a punição nessa situação, quando o crime não foi praticado imediatamente após o conhecimento dos fatos. Então, ela vai de uma interpretação, no caso jurídica, de até onde essa violenta emoção e por quanto tempo ela pode perdurar no íntimo de uma pessoa para que ela possa vir a cometer crime e, no caso, ser absolvida. Porque a lei, ela protege o autor do crime que agiu em violenta emoção, não aquele que agiu por vingança. É diferente. Se você simplesmente se vinga, porque cabe à justiça, cabe ao poder judiciário punir os autores de crime e não as vítimas. Então, a lei só protege aquele que age imediatamente. Então, eu gostaria de só entender como o Tribunal de Justiça do Pará, mais uma vez, eu estou falando de legalidade e não de justiça. Como conseguiu ficar configurada aí, no caso, a violenta emoção numa situação em que ele prestou queixa e depois, às vezes por uma discussão ou qualquer outro fato. Aí tem um fato. Esclarecimento, ele prestou queixa do abuso de uma filha de 8 e de outra filha de 12. Quando ele soube que a de 6 também foi abusada, foi aí que ele matou. Então, nessa situação... E foi júri, né? É júri.
Na verdade é o júri, porque os crimes chamados de dolosos contra a vida são julgados sempre pelo tribunal do júri. Então ali houve provavelmente um convencimento da defesa. Muitas vezes nessas situações, Paulo, o próprio Ministério Público, que é órgão acusador, ele próprio opina pela absolvição. Então isso é possível acontecer. Camila? Em relação à legalidade, a gente precisa conhecer a fundo o processo para poder ter alguma opinião. E eu nem me sinto capacitada para isso, por não ser da área criminal. Mas, do que eu lembro, existe uma questão que a Renata levantou, que é quando a pessoa já teve a condenação feita, ela já está cumprindo a pena. Imagina a cabeça desse pai pensando que ele não pôde defender suas filhas de um estuprador que estava dentro de casa, vamos dizer assim. Imagina como fica a cabeça desse pai. Então, o que eu enxergo aí é que é igual aquela questão de quem atropela um filho sem querer, de quem machuca um filho sem querer. Você já está cumprindo essa pena só a partir da existência do crime. Então, a partir do momento que ele ficou sabendo desse crime, ele já começou a cumprir essa pena. Então, eu não sei, existe na legislação penal, no processo penal, exatamente esse termo do que eu estou falando, juridicamente falando, também não me lembro o nome, mas é isso, quando você já está sendo punido pela própria vida por aquilo que você cometeu. Então, esse pai deve ter uma culpa pela não proteção dessas crianças, que já é uma condenação em vida pelo crime que ele cometeu. Você já está acostumado a ter a sua bagagem pesada antes de um embarque num avião, para uma viagem aérea. Mas você não está acostumado a você mesmo ser pesado, né? E não é gordofobia, não. A companhia da Nova Zelândia aérea vai pesar os passageiros para distribuir melhor as cargas nos aviões. É necessário mesmo, porque tem passageiro que tem 40, 50 quilos, outro tem 120, 130, né, Renata? Exatamente. A gente muitas vezes é levado pela manchete da notícia e não lê o conteúdo. Quando a gente ouve essa notícia, realmente é assustador. Mas se você se debruçar um pouquinho pelo conteúdo dela, vocês todos vão saber que necessariamente não tem gordofobia nenhuma. Primeiro porque faz parte de um estudo que é feito a cada 5 anos na Nova Zelândia. Então eles usam durante 5 anos essas médias desses estudos para questões de segurança. Então você tem a pesagem não só de uma média em relação à bagagem, como dos tripulantes e dos próprios passageiros. E é um estudo de participação voluntária. Ninguém vai ser obrigado a se pesar. Você pode ou não aceitar essa pesagem. E, no caso de aceitar, o seu peso não vai ser divulgado, ele não aparece na balança, não vai constar nos estudos a quem pertence aquele peso. Então, eu não vejo de nenhuma forma nenhuma prática aí preconceituosa ou qualquer prática que venha discriminar pessoas. Mas a gente já está vendo aqui no Brasil, como é uma prática habitual, muita gente já está fazendo o famoso mimimi, já está começando a brigar, polemizar nas redes, sem conhecer a notícia a fundo. Uma vez, eu vi um jurista na CNN dizendo: serve para qualquer situação, não comente uma decisão judicial sem antes ler a decisão judicial. É o mesmo que eu digo em relação à matéria de imprensa hoje em dia. Não comente não opine sobre uma matéria de imprensa sem ler o conteúdo, apenas com base no que você vê na manchete. E o nome aqui é opinião. Nem vai dar tempo para a Camila opinar sobre essa questão da pesagem do passageiro antes do embarque numa companhia aérea da Nova Zelândia, porque a gente chegou ao final do nosso tempo. Agradecendo a Camila Amorim, a Renata Reis pela participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 13h, pouco depois da meia-noite na reapresentação. E uma ótima segunda metade de quinta-feira para você que assistiu à tarde. Boa noite e até amanhã para você que assistiu à noite.